Reinaldo Azevedo está de férias do UOL e fez uma análise sobre a coluna recente da Malu Gaspar e suas fontes anônimas. E olha, ele fala muito sobre o ministro Alexandre de Moraes. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. É isso aí. Pedro, vamos lá. Então, habemos Reinaldo Azevedo. Abemos Reinaldo Azevedo, que está de férias. E eu vou trazer um vídeo dele antigo e aí vou trazer o que ele falou sobre o caso do Banco Master. Vamos lá para ver o que está rolando. Bora. Vamos ser objetivos, né? A vitória deles tem consistido em quê? Nós vamos punir o Alexandre de Moraes. Bom, é isso. É vingança. Sendo vingança, vocês se vingando, tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Né? Vamos lá. Muda alguma coisa no Supremo para o Jair Bolsonaro? Porque para ser uma vitória, é preciso que você projete a coisa para adiante. Tem que ter uma perspectiva. Bom, então, o Jair está inelegível, o Jair estava para ser condenado, porque as evidências são brutais, de tentativa de golpe de Estado, e agora veio a lei Magnitsky para o Alexandre e o quê? E o quê? Tudo isso, como num poema do Ascenso Ferreira, mas para quê? Não é? Eu diria o seguinte, que não estou dizendo que os juízes mudarão de ideia em razão do que aconteceu. Mas note, Diego, isso que está em curso, e eu tenho falado isso muitas vezes, escrevo há muito tempo, isso que está em curso, isso que eles estão tentando, é o golpe por outros meios. O golpe falhou em 2020. O que a gente tem dito, Sofia? Aí foi uma falha do Alexandre. Por que não fizeram nada contra o Tarcísio? Tarcísio estava na Paulista pedindo golpe. É o que o Reinaldo está falando, é golpe por outros meios. 2, não deu certo. E o golpe consistia em quê? Bom, o golpe consistia em anular o Supremo. Era isso. Derrubar o Lula, claro, e anular o Supremo. Tanto é que tinha ali o plano de contingência, né, para quando os ministros fossem presos, né? O plano Luneta, o plano Luneta mágica. Né? Então agora vamos anular o Supremo. O Supremo vai se dobrar. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. É preciso que a gente fique atento, é preciso que se tenha isso claro. Esse é o comentário do Reinaldo de um tempo atrás, não é de agora. E eu vou trazer a coluna que ele fez. Reinaldo, tal qual eu e você, Sofia Labanca, estava de férias e foi forçado pelos fatos recentes a escrever sobre isso. Master, por suas virtudes, cobram de Moraes prova negativa contra anônimos. Vamos trazer aqui. Estou de férias, mas interrompo por um tempo. Vamos lá. E não existe resposta certa para a pergunta errada, especialmente quando a indagação já traz uma tese sorrateira. Será preciso indagar se o ministro Alexandre de Moraes merece alguma forma de blindagem para empregar a palavra em voga, porque foi personagem central e continua a ser no desmantelamento do golpe e na punição dos seus protagonistas? Eis a falsa dúvida que já anuncia, dado o contexto, uma conclusão e execução sumária. Moraes cometeu um crime e deve ser empichado, a menos tonitruou um especialista em seu próprio Código Penal e em sua própria Constituição que o magistrado produza prova impossível e seja ele próprio a demonstrar que não cometeu o crime, livrando seus acusadores do ônus de mostrar, olha só, a prova. É inequívoco, entramos na era da Lava Jato Retorno, os métodos são os mesmos e, em muitos casos, as personagens também. E parece-me, setores da imprensa repetem os procedimentos deletérios, não se aprendeu nada, nem se esqueceu nada. Vou eu aqui garantir que Moraes e Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, não tiveram conversas estranhas? Não vou. Vou eu aqui negar que Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, não se encontrou com o presidente Lula para informar as pressões a que o ministro estaria se submetendo à corporação? Eu também não vou. E, para tanto, nem preciso recorrer a fontes anônimas que jurariam em off que nada disso aconteceu.
chamo a atenção de vocês para um método. E se ele se consagra, estamos feitos. Muitos temiam que as deepfakes produzidas por inteligência artificial seriam nada perto desse método de execução sumária que dispensa provas. Moraes e Galípolo se encontraram e consta, tiveram conversas ao telefone. Não tendo sido, obviamente, o ministro a plantar a história de que falaram sobre Master, eu deveria, por acaso, supor que foi o próprio presidente do Banco Central a fazê-lo? Este, no entanto, também nega. Sustentando-se que duas altas autoridades da República estiveram numa conversa em que um crime teria sido cometido, ou bem se tem uma evidência que independa da negativa dos dois para que se possa sustentar que o delito aconteceu, ou se entra num outro terreno, aí bastante perigoso, e reitero, já se viu isso antes, se A e B, com nome e endereço, teriam mantido diálogos impróprios, se ambos negam que isso tenha se dado, se não há provas, ou há, de que de fato aconteceu, quem teria credibilidade para desmentir ambos? Fontes anônimas? Pergunto, isso passará a ser um padrão de cobertura jornalística ou só valerá para Alexandre de Moraes? As mesmas indagações valem para a suposta conversa entre Lula e o diretor-geral da PF, como é, aos golpistas mais asquerosos vão todos dar o outro lado, mas ao ministro que salvou a democracia nem isso? Nesse caso só vale o paredão? Ele que prove a inocência contra os anônimos ou estes têm nome, mas se escondem no compadrio? Aí decreta alguém. A prova é o contrato do escritório Barsi de Moraes, advogados com Banco Master. Dispenso-me de ter que demonstrar que um contrato existia antes da liquidação do banco, não é prova de que o ministro cometeu crime. Ou eu também teria que agora que produzir provas negativas impossíveis em benefícios de terceiros. A propósito, contratos entre advogados e clientes são documentos sigilosos. Como houve a liquidação do Master, com a apreensão pela PF e liquidação executada pelo BC, obviamente não interessava a Daniel Vorcaro expor as suas relações comerciais garantidas por esse sigilo, certo? Parece lógico que esse vazamento partiu de um órgão de Estado. Obviamente não se abrirá uma investigação porque o próprio contrato está sendo criminalizado. E bem, não custa lembrar que não há evidência nenhuma de crime, também isso já se viu antes. Aí eu vou pular a parte dessa parte do começo do Reinaldo e vou direto para isso aqui. A careação e mais um ineditismo. O ministro Dias Toffoli mandou fazer uma careação no próximo dia 30 de dezembro entre Vorcaro, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e Ailton de Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central. Vão tratar da compra, que não foi autorizada, do Master pelo BRB e de uma suposta falsa carteira de crédito de 12,2 bilhões que o Banco de Vorcaro teria tentado repassar à instituição pública. A dita cuja motivou a liquidação. Tanto o banqueiro como o ex-diretor do BRB dizem que o negócio não aconteceu. Vamos ver agora o que fala o Aquino, que é o diretor de fiscalização do Banco Central. Falta entender ele. Como não se trata de solipsismo de finanças, algo que só existe no mundo das sensações e das impressões, ou a operação aconteceu ou não aconteceu. Isso não é gato de Schrödinger do mundo dos banqueiros. Há quem esteja atacando a decisão do Toffoli, e desculpa, eu achei muito estranha a coluna do Ricardo Couto sobre isso, tá? Pedro travou? Me parece que o Pedro travou. Vamos lá. Sobre tudo isso que estava sendo falado aí. Cara, é uma situação bem complicada, essa situação que a gente tá vendo, porque o que está sendo questionado sobre a... parece que caiu a luz do Pedro. Está sendo questionado sobre toda a questão do Banco Master e a ligação dele com a esposa do Alexandre de Moraes. Eu diria que é questionável, sim. Não tem nada de legal, mas deveria ter. É imoral, no mínimo. E deveria ser ilegal você ter esse tipo de ligação entre uma advogada que é esposa de um ministro do Supremo com um caso que pode vir a acabar no Supremo. Só que a maneira com que está sendo colocado isso, como se é um ataque ao Supremo Tribunal que não se justifica. E no momento não se justifica por quê? Porque não tem nenhuma evidência de que realmente era um lobby. Não tem. A Malu Gaspar tirou sabe-se lá da onde que aquilo lá se deve
que a reunião era sobre o Banco Master. Ela tem 6 fontes anônimas que ela mesma deixou escapar, que uma delas é o Vorcaro, que é uma pessoa pra lá interessada nesse caso. Por outro lado, a gente tem que pensar que o STF, nesse momento, é o que está segurando a democracia brasileira. A verdade é essa. O legislativo está tentando implementar uma ditadura parlamentar e o executivo já demonstrou que não tem força para segurar. O que está segurando a democracia brasileira no momento é o STF. Então a gente tem sim que cobrar o STF que seja melhor. Sim, não dá para ter esse tipo de conexão. Mas a gente tem que cuidar aí para que isso não vire um ataque à democracia brasileira, que no momento é o que é. Mas isso é tratar o Xandão como herói. Não, gente, é constatar um fato. É constatar um fato, que a democracia brasileira ficou por um fio e o que segurou foi o STF. Isso é só um fato. Mas enfim, vamos ficando por aqui. E pessoal que está assistindo ao vivo, não saia daí. A gente já está trazendo mais notícias.